Boa noite a todos também. Para mim, particularmente, é um prazer enorme estar aqui com tantos, enfim, companheiros da área do circo, que eu tive o privilégio aí de conhecer e interagir mais recentemente, a partir do momento que eu assumi a secretaria, enfim, Bel, Verônica, que já foram mencionados, tantos outros, e com Rosana, com Ivan, nosso grande companheiro, diretor da São Paulo Escola de Teatro, e estou particularmente feliz de estarmos aqui conversando sobre essa mediação do Hugo. Não sei se todos vocês já sabem, mas o Hugo, acho que semana passada, recebeu o prêmio da Fundação Bung, que é um prêmio muito importante, um prêmio que anualmente é entregue para uma área de ciências e para uma área de artes, uma premiação que já existe há mais de, acho que, 35 anos, e pela primeira vez a Fundação Bung escolheu a área de circo esse ano para a sua área de premiação, e o Hugo recebeu o grande prêmio, que eu acho que é um reconhecimento não só absolutamente merecido para ele, por toda a carreira, enfim, competência, realizações, mas também eu acho que é um reconhecimento muito importante para a área do circo, quer dizer, de ter essa visibilidade que uma premiação dessa natureza sempre traz. Então, acho que é um cenário muito legal e muito estimulante para a gente poder estar aqui, enfim, nesse seminário que marca justamente esse início da atuação da São Paulo Escola de Teatro em termos de formação também na área do circo, e para a nossa secretaria uma ação fundamental que vem consolidar justamente toda a atuação da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo na área de formação em diferentes linguagens artísticas. O circo era uma dessas grandes lacunas. Então, como eu disse, para nós é extremamente importante agora, graças a essa ação da São Paulo Escola de Teatro, a gente poder, enfim, preencher essa lacuna e oferecer essas atividades. Eu conversei lá na secretaria, enfim, fizemos um levantamento até para poder aqui justamente apresentar para vocês o que tem sido a nossa realização em termos de Secretaria de Estado nessa área até agora. E foi muito interessante porque nesses levantamentos nós localizamos uma pesquisa que foi recentemente desenvolvida pelo SESC, pela Fundação Perseu Abramo, uma pesquisa a respeito dos hábitos culturais dos brasileiros, que trazem, não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de analisar, mas é uma pesquisa muito interessante para, enfim, para análise e uma reflexão sobre a cultura no Brasil. E uma das grandes conclusões dessa pesquisa é que o leque de programas culturais realizados pela nossa população é muito pequeno. Mas, porém, dentre as atividades mais realizadas, o hábito de ir ao circo foi citado por 78% dos entrevistados, sendo a quarta atividade mais mencionada, atrás apenas de assistir filmes em casa, dançar e frequentar o cinema. Então, vocês podem imaginar todas as outras inúmeras atividades artísticas que também foram citadas, mas que estão abaixo dessa frequência ou dessa presença do circo. E esse dado eu acho que ainda mais surpreendente, porque quando a pesquisa perguntou às pessoas como foi a primeira vez que elas tiveram contato com a cultura, o circo aparece em primeiro lugar com 29% das menções. E o cinema, que é o segundo, está bem atrás com apenas 16% das citações. Ou seja, o que a gente vê é que, para a maioria da população brasileira, na verdade, a porta de entrada, quer dizer, para as atividades culturais, para a cultura de uma maneira geral, se dá através do circo. Eu acho que só isso já seria suficiente para evidenciar, acho que nós todos aqui temos essa consciência, mas, enfim, para quem ainda não tem essa consciência, de sinalizar ou evidenciar a importância do circo na cultura brasileira contemporânea nos dias de hoje. Do ponto de vista da nossa secretaria, as artes circenses têm sido tratadas de maneira transversal, sempre em programas de informação cultural, de incentivo à produção e de difusão dessa linguagem.
Esse ano, por exemplo, nós vamos investir 2 milhões em 3 editais do PROAC, que é um dos nossos programas de incentivo, nosso mais importante programa de incentivo e fomento à atividade cultural, 2 milhões em editais específicos para o circo. Serão contemplados 55 projetos no total, com prêmios de 15 ou de 60 mil em 3 vertentes: a criação de número circense, o projeto para a temporada de espetáculo de circo e o aprimoramento do espetáculo e manutenção do circo lona itinerante. Inclusive, até faço um convite para todos os profissionais que estejam aqui presentes. As inscrições estão abertas nesse momento e elas ficam abertas até o dia 3 de setembro próximo. Em termos de difusão cultural, o circo é uma das linguagens presentes na virada cultural paulista e no circuito cultural paulista. A virada cultural, que é também uma das nossas iniciativas mais importantes, consiste na realização de um grande evento com duração de 24 horas. Esse ano ele foi realizada em 28 cidades no interior. E, dentre, quer dizer, todas as atrações que a virada apresenta, sempre o circo tem uma presença bastante destacada. O Circuito Cultural Paulista é uma ação que promove temporadas ao longo de 8 meses. Esse ano ele vai contemplar 106 municípios, levando um espetáculo por mês para cada cidade, também contemplando várias linguagens artísticas. E o circo também sempre é uma presença muito forte nessa programação, com o mesmo número de espetáculo que as linguagens de teatro e dança, por exemplo. Além da área também nessa área de difusão, eu queria lembrar também que nesse mês de agosto, agora do dia 28 ao dia 31, nós vamos realizar a 8ª edição do Festival Paulista de Circo na cidade de Piracicaba, que é uma parceria importantíssima com a cooperativa de circo. A Bel sempre é nossa grande parceira nesse evento. Ele seja talvez o mais importante festival de circo realizado no interior e com verbas do poder público. No ano passado nós tivemos 23 mil pessoas presentes ao longo desses 4 dias. Infelizmente, muitos outros milhares tentaram participar, mas até pela própria limitação dos espaços da Lonas, nós não tivemos condição de atender, e esse ano justamente nós estamos prevendo aí até um número maior de atividades ao ar livre, de maneira a gente poder talvez até assegurar mais atividades para esse grande público. O Festival Paulista ele também é um espaço privilegiado para o contato entre o circo tradicional e o circo contemporâneo. É uma mistura que tem o papel de apresentar ao público a diversidade da linguagem, mas também de dar oportunidade de troca de experiências aos artistas participantes, a vivência de aspectos diferentes dentro da mesma linguagem. E também eu queria lembrar, em termos de formação cultural, que a nossa secretaria mantém aulas de circo nas 10 unidades do programa das Fábricas de Cultura, que funcionam na periferia de São Paulo. É um dos cursos mais procurados pelos aprendizes, em geral são jovens, crianças que vão dos 6 aos 18 anos e que têm, portanto, uma oportunidade, quer dizer, de uma formação, enfim, nessa área, que também gera oportunidades de um trabalho regular para os instrutores de artes e ciências, que são os responsáveis por esses workshops e por esses ateliês. O foco do trabalho que a São Paulo Escola de Teatro vai desenvolver nesse semestre, começa a desenvolver nesse semestre, é diferente. Ele não é apenas de uma iniciação na linguagem do circo, mas de aperfeiçoamento para os profissionais que já têm essa prática. E essa, como eu disse, é uma grande lacuna que nós tínhamos. Temos uma política pública estadual para essa área, e que agora, graças a essa ação da São Paulo Escola de Teatro, e que seguramente, como tudo que ela faz, vai desenvolver de uma maneira extremamente competente, vai poder suprir. Nós temos, portanto, da nossa secretaria uma imensa expectativa em relação ao resultado desse trabalho, de maneira que ele possa consolidar essa política multidisciplinar e transversal de apoio ao circo. Então, como eu já disse desde o início, estou particularmente, extremamente feliz, satisfeito com a oportunidade desse seminário, de a gente poder começar essa atividade justamente com esse momento de reflexão, de conversa entre todos nós, e com a certeza de que essas atividades vão ter esse papel especial dentro desse horizonte muito importante. Então, muito obrigado, e imagino que depois a gente vai poder conversar melhor. Obrigado. Ivan, prazer estar aqui, Marcelo também.
Boa noite a todos. Eu acho que a maioria de vocês já conhece. A gente está entre amigos aqui, né? Porque fazemos todas essas ações, né, sempre com as pessoas que batalham de fato, né, por tudo. Acho que a maioria de vocês conhece o SESC, Serviço Social do Comércio, é uma instituição em caráter nacional, que existe em caráter nacional, e que atende, tem como público prioritário, é importante a gente falar sobre isso, né, os comerciários. São pessoas que atuam, trabalham diretamente nas áreas de comércio e também atendem as comunidades em geral. E dentro das suas ações, em nível nacional também, o programa Cultura, ele tem dentre as suas ações, o desenvolvimento das ações artísticas. Em São Paulo, em especial, nós atuamos com as ações artísticas nos diversos níveis, e não seria diferente para o circo, onde nós atuamos com 3 eixos em especial, sempre colocamos assim, né? Que é a questão da difusão, a questão da circulação e a questão do incentivo à pesquisa. São Paulo hoje, o SESC São Paulo conta hoje com 33 unidades no estado de São Paulo. Anos para cá, Carolina está aí. Carolina, levanta a mão. Carolina é nossa responsável hoje por toda a programação do circo. Carolina, eles olharam agora, você tem que levantar de novo. Isso. E nós temos uma equipe que faz esse trabalho de intercâmbio entre todas as unidades do SESC, em todas as linguagens artísticas, e de 5 anos para cá é que nós conseguimos, isso é interessante falar, porque nós também somos responsáveis, acho que por toda essa movimentação, por causar demandas, por aproximar o público, né, dentre as ações artísticas em todas essas unidades, e nós não tínhamos um assistente voltado só para o desenvolvimento do trabalho com o circo. E isso foi uma conquista também na instituição. É legal contar isso para vocês, porque é um momento de validação, de incentivo, né, de tudo dentro da área. E nós começamos a convencer a todos que, sim, nós precisávamos de um desenvolvimento expressivo e totalmente voltado para a linguagem. Então, esses últimos 5 anos, para nós, foi, assim, de fato, um case, porque aí nós começamos a lidar com isso junto aos todos os assistentes de todas as unidades, a todos os nossos gerentes, a todo o público, trabalhando exatamente como deveria ser, né? Com toda a ênfase, com todo o olhar da pesquisa, da discussão, da reflexão, como linguagem artística. E isso para a gente foi muito importante. É legal trazer, acho que isso para vocês. E dentro desses últimos anos, também vou trazer alguns números. Muito bacana, Marcelo, você citar a pesquisa, porque essa pesquisa está disponível já, e é uma pesquisa que nos deu referências novas para que trabalhemos junto a esses públicos, né? Temos aí referências de outras pesquisas, de outros sites de desenvolvimento local, que nos auxiliaram muito. Agora mesmo em Campo Limpo, quando buscamos todas as ações que já eram feitas, tanto em nível trabalhadas pela Secretaria Estadual como também municipal, pudemos ter uma melhor visão do que e como chegar a essa região. Então, essas pesquisas sempre trazem luzes que são interessantes, acho que para todos nós que pensamos políticas. Realmente, Marcelo, dou parabéns por ter trazido esses números, porque foi muito bom para nós também vermos essas questões relacionadas ao circo. Mas nesse contexto que eu estava dizendo para vocês, só para que vocês conheçam alguns dados, eu trouxe aqui dados a princípio de 2013 do que é feito no estado pelas unidades do SESC, né? Nós tivemos em 2013 1.429 apresentações artísticas da linguagem, né? Sendo que uma média de 120 atividades por mês. Um total de público nessas atividades foram de 353 mil pessoas em todo o estado. Então, é um número que eu considero significativo, né? E ainda tivemos também exposições, né, sobre as artes circenses, também com uma média de 14 mil pessoas que passaram por essas exposições. Nós temos também dentro do SESC, dentro dessa questão da aproximação com a linguagem, um trabalho de sensibilização para pessoas iniciantes, né, pessoas iniciantes nas linguagens, nas artes circenses.
Nós tivemos um total de 313 atividades de desenvolvimento dessa linguagem no ano de 2013, né, onde passaram por todas elas, 13.940 pessoas, isso em 2013. 2014, nós puxamos números aqui de janeiro a junho, só para trazer uma referência para vocês, né? Já foram 870 apresentações, mais exposições, sendo em média 145 atividades por mês, né? Tivemos um total nesse semestre de 256 mil pessoas que passaram por essas atividades artísticas nas unidades. Em desenvolvimento artístico, como nós chamamos essa parcela de trabalho, foram 177 atividades, oficinas, workshops, aulas no geral, sendo que tivemos aí um total até o mês de junho de 8.800 pessoas que passaram por essas ações, né? Que eu acho que traz aí um número significativo, porque a gente está falando aqui, vai falar até mais daqui a pouco, sobre o estímulo à formação, o que é muito importante. A gente aprendeu muito cedo, com todas as ações de circo, a ter noção exata de como, onde e com quem deveria ser feito, com profissionais que pudessem oferecer a todo esse público, né, além do momento do espetáculo, do momento do encantamento e da sensibilização para a ação completa no palco, no picadeiro, também a ação do desenvolvimento artístico voltada para essas oficinas, para esses workshops, onde a gente sabe que é muito importante a formação, muito importante a questão da segurança, né? O risco, ele tem que ser discutido, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser muito bem pensado junto a esse público, isso também tem sido uma constante. E dentre essas políticas que foram pensadas para essa ação com o circo no SESC de São Paulo, uma das questões mais interessantes é que nós temos também em nível nacional um projeto que se chama Palco Giratório. Não sei se muitos de vocês aqui conhecem. Ele está sendo realizado a partir dessa semana em São Paulo. Cada estado tem um formato diferente. O Palco Giratório é praticamente um dos festivais, assim, vamos dizer, de maior peso, porque ele é realizado em todos os estados de São Paulo, pelo SESC. Cada SESC local realiza um formato. E nós nunca tivemos circo no palco giratório, sempre tínhamos teatro, dança, e desde o ano passado é feita uma curadoria de todos os SESC, de todos os estados, e desde o ano passado nós levamos trabalhos circenses para mostrar para toda essa equipe, e a partir desse ano nós já ganhamos, né, Carol? A Carol merece esse crédito. Já ganhamos, que agora nós conseguimos inserir também trabalhos circenses que vão para os mais pequenos, assim, rincões, posso dizer assim, desse país, e fazendo trilhas bem interessantes, levando grupos não só mais de teatro, dança, mas também de circo a partir desse ano. Também foi muito bom em nível nacional. E aqui no estado de São Paulo, acho que como uma política mais forte dentre essas ações, as apresentações que são feitas toda semana, os cursos e tudo mais, nós desenvolvemos o Festival de Circo, Circos, como nós chamamos, né? Fizemos a segunda edição neste ano, com auxílio de todos aqui, posso dizer assim, né? E foi legal, porque até para dar um pouco desse histórico para vocês, né? Na primeira edição, que foi em 2013, nós tivemos 7 unidades na capital, né? E a unidade de Santo André, também na Grande São Paulo. Tivemos 18 espetáculos nacionais, 6 internacionais, além das atividades formativas, teóricas e práticas. Esse primeiro festival ele fez uma homenagem aos 40 anos da morte do Piolim e também aos 100 anos do Circo Nerino, né, que foi muito bacana. Em 2014, nós já fizemos os circos com uma atuação. Em vez de 7 unidades, nós já trabalhamos com 13 unidades em São Paulo, que foi muito bom, incluindo, como eu disse aqui, né, Campo Limpo. Reunimos 450 artistas, 8 grupos internacionais, 15 brasileiros, as mesas de discussão. E foi muito interessante porque também junto com esse festival, pela primeira vez nós criamos conteúdo para a internet,
né? Então, temos lá ainda no site, que está bem super vivo, né? Dentro do site, o sescsp.org.br, temos o conteúdo dos circos, que ele está sendo renovado mensalmente, com filmes, pequenos filmes sobre a linguagem, pequenas discussões, workshops, trabalhos que estão sendo trazidos para incentivar mesmo essa renovação, essa reflexão a cada mês. E ainda em cartaz, para quem puder ver, né, uma exposição belíssima sobre a história do circo, que se encontra em Santo André e que dessa vez nós conseguimos trazer para dentro do festival. Então eu conto um pouco dessas ações, porque eu acho que essas ações refletem a nossa preocupação com esse incentivo à linguagem, né, não somente no apresentar os espetáculos, mas em aproximar o público do fazer circo também, né? De como eu faço, como eu lido com isso, como trabalhar os elementos, né? E como trabalhar essa história que é tão bonita, que é tão rica e tão bonita. E acho que aqui fica também, é claro, né, o nosso muito obrigado a todos vocês, porque é o que vocês nos trazem que nós transformamos em programação, né? É esse contato, é esse conteúdo que é produzido e que nós vamos tentando trabalhar aos poucos e aproximar do nosso público, nessas diversas formas de apresentar o circo, de apresentar a linguagem. Então, quando chegou o convite para que pudéssemos estar aqui, isso fica mais um depoimento nosso do quanto é importante vocês pensarem nesse momento sobre a questão da formação. Essa formação profissional, ela não está no escopo do SESC, mas é muito bem-vinda essa ideia desse trabalho de formação, porque é justamente aquilo que nós buscamos diariamente quando trazemos os grupos para o SESC, quando apresentamos os trabalhos e quando colocamos toda essa gama de profissionais em contato com o público. Então, fica aqui o nosso parabéns. E qualquer outra dúvida, a gente pode responder. É curioso, eu tenho uma companhia de teatro, do Sátiros, que fica exatamente aqui do lado da SP Escola de Teatro, mas é curioso que na história dos Sátiros a gente passa pelo circo, aqui na Praça Roosevelt. A gente chegou aqui em 2000, e anterior às palavras. A gente chegou aqui, a gente inaugurou nosso espaço em dezembro de 2000, e já no primeiro semestre de 2001 a gente já tinha uma parceria forte com o circo. Não sei por que cargas d'água, a gente conheceu a Verônica, que se tornou muito amiga nossa, e a Verônica naquele momento ela estava lançando um site que era o Pindorama, e que foi recherche do livro que ela viria escrever depois, que é o Circo Nerino. Esse site eu acho que é um dos primeiros sites de circo que se teve no Brasil. Mas a gente não só fez essa festa de lançamento desse site no Espaço dos Sátiros, meses depois da nossa inauguração, mas a gente recebeu, a partir daí, durante um longo período, encontro de artistas circenses. Agora, conversando com a Verônica ali atrás, eu queria lembrar exatamente qual era o verdadeiro motivo desses encontros, se era a criação de uma associação, enfim, a gente não se lembrou, mas durante muitos meses a gente se reuniu aí, o pessoal do circo se reuniu no Espaço dos Sátiros, tentando buscar algum caminho para o circo. Mas eu acho que a coisa mais bacana que aconteceu nesse encontro dos sátiros com o circo, da Praça Roosevelt, né? Porque eu estou querendo tentar trazer o circo agora para a praça e depois, com o encontro com as coordenações da SP Escola de Teatro, parece que tudo acaba fazendo sentido. Mas, em algum momento, provavelmente entre abril, Verônica, não sei, foi muito rápido, a gente inaugurou os sátiros em dezembro, em abril a gente já estava fazendo isso, imagino, enfim, que a gente reuniu a velha guarda do circo aqui, do circo teatro aqui nos Sátiros, e era um projeto, foi uma noite memorável essa, da Hermínia Silva e da Verônica Tamaoki, que receberam a pressão dessa velha guarda aí, que era a Merci. Nós fomos contra, mas aí eu me lembro disso, que a Merci Godoy? Exato. Exato. Queria
muito fazer a Paixão de Cristo num teatro digno. Maravilhoso. Praça Roosevelt. E isso, em 2001, isso aqui era intransitável, era uma absurdo. E é bonito porque a Mercy queria fazer a Paixão de Cristo num teatro sério, digno, e eles vieram aí, essa velha guarda toda, e foi uma noite incrível. Já estava falando para a Verônica agora se a gente não consegue fotos, filmagem dessa noite, porque foi de verdade muito, muito emocionante ver essa velha guarda atuando e fazendo esse trabalho. E que ficou na nossa memória, na nossa melhor memória, né? O senhor Roger, a Verônica lembrava agora que ele, de tanta emoção, ele estava de barriga de fora, ele tremia a barriga. Conter o choro. Para conter o choro, era a musculatura da barriga que, de verdade, foi um momento super bonito. Então, daí o tempo passou, a gente acabou. Os Palapas chegaram aqui, a gente tem uma parceria muito grande e a gente, juntos, de mãos dadas, com outros coletivos depois, acabou pensando esse projeto da SP Escola de Teatro, e que nos orgulha muito porque já é o maior centro de formação da América Latina. E os nossos números agora são de formação, são números bastante significativos, importantes e que a gente se orgulha demais. Mais de 1.300 pessoas passam por essa escola anualmente, em duas modalidades de formação, dos cursos regulares, que são 400, e cerca de 900 nos cursos de extensão cultural, que são cursos que têm 64 horas de duração. Eles podem durar de 1 mês a 4 meses, dependendo da frequência. E dentro desses cursos a gente tem apostado em reflexão, em formação, e tem sido bastante especial esse trabalho. Na SP Escola de Teatro, a gente tem trabalhado com a ideia da especialização. A gente tem pensado num sistema pedagógico diferenciado, que trabalha a relação com o módulo, a relação com o não acumulativo. É um processo, é um sistema pedagógico bastante sofisticado, porque ele é difícil para explicar em 15 minutos para vocês, mas ele tem sido o nosso alicerce para pensar os cursos agora que a gente está criando com o circo. Eu não vou me estender muito para que a gente possa abrir em diálogo, uma vez que a gente vai continuar aqui na escola, e esse debate eu acho que ele vai ser constante, ele vai ser contínuo. Eu vou acompanhar esse processo todo até quarta-feira, e a gente vai poder conversar. De qualquer forma, são 15 cursos que a gente lança agora no segundo semestre. A gente deve atender mais de 300 aprendizes, a gente não chama aluno. A gente então termina esse ano atendendo perto de 1.800 aprendizes aqui na Escola de Teatro, sem contar tudo que a gente faz de difusão aqui, que são os espetáculos que acontecem, as aulas abertas. Então a gente tem um número bastante grande de pessoas interessadas em que vêm aqui no nosso espaço discutir esse processo formativo. A gente pretende trabalhar, bom, já falou isso também, né? Cursos a gente quer trabalhar a especialização, então nunca serão cursos de iniciação. A gente quer e a gente dividiu em cursos teóricos, em cursos de preparação, e também vão ter fisioterapia e capacitação, que o Hugo falou. Já estamos a pleno vapor. Enfim, esse projeto hoje, esse seminário hoje, ele marca esse nosso início de trabalho, e eu estou aqui para a gente conversar, né? Beleza.
última colocação, assim, para dar uma amarra nisso que o Ivan falou, quer dizer, esses cursos todos, da maneira como eles estão distribuídos, nem todos vão começar agora, alguns começam um pouquinho mais para frente, conforme a distribuição da carga horária, tá? Então dá tempo de se inscrever. Há uma coisa mais voltada, tem 4 cursos muito específicos na questão de aéreos, tem cursos um pouco mais genéricos, temos 2 cursos de palhaço, por exemplo, para acontecer, que também é bem específico e tem uma procura, costuma ser muito grande. Enfim, eu acho que dentro de todas as modalidades a gente procurou abrigar coisas que talvez as pessoas nem imaginem que possa ter relação com o circo ou não tenham acesso, como por exemplo é o caso da percha, que é uma coisa que no circo é pouquíssimo difundida e trabalhada, e que a gente vai ter um curso específico disso, o Roda Cir, que hoje em dia muita gente conhece, mas não tem acesso a essa modalidade. Enfim, passa por vários elementos, né? Ou até linguagens ou modalidades que não estão totalmente dentro do circo, mas pertencem ao mesmo universo. Por exemplo, a gente colocou um curso de slackline, que ele é muito próximo do arame bambo e do arame fixo, para quem é circo e sabe o que é, e ao mesmo tempo é uma linguagem esportiva, radical, mas que pode ter esse híbrido entre arte e esporte que o circo permite. Então ele dá isso tudo. Cruzando ainda com o que o Ivan falou, para cada um desses cursos de modalidade que usa o corpo, todo mundo vai passar ter acesso a um preparador físico que vai estar de olho nas especificidades de cada um dos aprendizes, bem como vai estar sendo fornecido algum atendimento em fisioterapia, que é extremamente necessário. A gente sabe que tanto em dança quanto em circo, a mínima contusão pode virar um problema muito sério, então ela precisa ser acompanhada no seu primeiro instante. E também, para todos os cursos que envolvem risco, a gente precisa ter o cuidado mais do que redobrado, porque estar diante do público não é uma coisa assim tão simples, né? A gente tem que ter responsabilidade com isso. Então, acho que esse é um alcance fundamental que esses cursos apontam. E, enfim, queria só, então, abrir para perguntas. Vocês podem direcionar a pergunta para os 3, ou então fazer a pergunta de uma maneira geral. E vamos ter, então, as perguntas. O Ivan está soprando para mim aqui que a gente vai fazer esses cursos, a princípio, numa lona montada no Memorial da América Latina, que também está sendo parceiro, e essa lona da cooperativa, também uma parceira, que procura também abrigar atividades dos cooperados nessa lona, além dos próprios cursos que estarão lá. Ou seja, tem uma interação muito grande também com a difusão. A pessoa que está se capacitando lá também vai conviver com atividades de difusão. Eu acho que essa interação é muito importante, eu acho que isso abre um campo. E é legal poder começar pela lona, apesar disso ter sido por uma necessidade da gente não ter na escola os espaços devidamente prontos para isso a tempo. Mas a lona, obviamente, tem um valor simbólico para todos nós. A gente sabe a importância que ela tem na história do circo, da itinerância, na sua própria marginalização. Então, é significativo que a gente comece os cursos sob a lona. E espero que isso seja um caminho trilhado e que abra outras perspectivas aí para o nosso entendimento do que é a linguagem circense. Enfim, aí quem quiser fazer pergunta, eu acho que tem um microfone que alcança, que eu acho que esse que é o meu, que tem o maior cabo. Ah, tem um lá sem fio. Então, só levantar a mão. Eu gosto, toda vez que falar, alguém quer fazer uma pergunta, tem um silêncio, parece que não vai acontecer a conversa. Então a gente pode pular e o Michel já vai fazer uma pergunta, pronto, agora vai desandar. Posso perguntar alguma coisa? Pode, até 2, Michel. Além vocês pretendem com os cursos ensinar a linguagem de circo para os alunos aprendidos. E, na verdade, a recepção, tanto a questão crítica, jornalística, ou até do público que frequenta espetáculos de circo, eles não, eu digo eu tenho uma certa dificuldade em decodificar a linguagem circense.
eu queria saber um pouquinho sobre... eu sei que é difícil poder falar sobre isso em poucas palavras, mas eu gostaria de saber de vocês um pouquinho o que vocês enxergam de mais fundamental como a linguagem de circo e como vocês pretendem estabelecer esse diálogo não só com aprendizes que desejam fazer, mas que desejam compreender e dialogar também um pouco. Ótimo. Eu vou tentar fazer uma breve síntese antes de passar para eles de um significado importante que tem no circo. O circo como um todo, ele é um grande... A tenda, ela abriga várias linguagens, ele é muito eclético. Na verdade, o que predomina na linguagem circense é a demonstração de habilidades diante da lei da gravidade. Todas as demonstrações de habilidade. Eu falei que é um híbrido entre esporte e arte, que em geral o corpo está envolvido nesse desafio, seja se equilibrar, seja se pendurar, seja girar o seu corpo no chão. Então, este desafio está colocado aí, mas como forma expressiva. Portanto, ele não é esportivo porque ele não está só ligado ao campo da manifestação esportiva no sentido nem competitivo e nem só de autodesafio, embora isso esteja presente, de autossuperação do corpo. No entanto, pelo caráter expressivo que ele tem de encantar as pessoas, de enxergar que uma pessoa desafia o seu próprio corpo a fazer tal habilidade, ele tem esse estado de transcendência que a arte tem, de elevação de alma ao admirar a pessoa desafiando algum tipo de habilidade. Exceção feita dentro do circo apenas ao palhaço, que é o único que cai, que tomba e que cede à lei da gravidade. Os outros tentam superá-la, né? Então, o circo é basicamente essa essência. E como tem muitas modalidades, é muito difícil você perceber, até no espetáculo teatral que utilize uma ou outra modalidade, qual é exatamente a camada de linguagem daquilo que foi aplicado. Mas acho que é legal, por exemplo, a Rosana poder falar da experiência dela no Sesc, de quantas coisas diferentes já passaram, né? Ou no festival, como falou o Marcelo, porque realmente o circo ele tem um potencial tão grande, expressivo, que fica difícil você absorver. E quanto aos cursos que a gente vai ter aqui, quando eu falo de um curso de direção, por exemplo, ele visa também a pessoa que quer refletir e pensar o circo nesse sentido, quer dizer, vamos entender o que é esse fenômeno estético e vamos ver para que rumos ele está sendo apontado. E óbvio que se isso se engrossar, a gente pode até, amanhã depois, Deus queira, que a gente consiga ter cursos aqui que discutam. A gente vai ter no seminário discutindo a história e como pesquisar. A Verônica vai estar aqui com o Mário Bolognese amanhã no seminário. Não só pensar para trás a história, mas pensar o presente dela do ponto de vista teórico. Isso dá o caminho da crítica, dá o caminho de um pensamento teórico, o caminho de um pensamento sobre a estética e sobre o fenômeno. Tá? E aí, acho que seria legal ouvir um pouco a Rosana, Marcelo e Ivan sobre o assunto, para não estar respondendo na frente. Eu acho que você foi incrível, eu não sei. Mas a gente já está nesse terreno híbrido, Michel. Por exemplo, aqui na SP, a gente já tem a coordenação de humor, por exemplo. Então, a gente já estava namorando com o circo. Mas eu acho que a gente está num momento, esse nosso, que é muito difícil a gente entender essas linguagens se a gente não contaminá-las, se elas não estiverem contaminadas, entende? O teatro está bebendo o tempo inteiro do circo, que bebe da ópera, que rouba da música erudita, que pega, enfim, a gente está o tempo inteiro em contaminação, né? E talvez a diferenciação do nosso trabalho, a gente não vai trabalhar com iniciação. Marcelo falou do Fábricas de Cultura, por exemplo, que é um programa do governo, do Estado de São Paulo, que trabalha com iniciação, né, que é o circo social. O governo do Estado de São Paulo fez um trabalho super bonito nesse sentido. No nosso caso, a gente trabalha com especialização, ou seja, o cara já é profissional, ele já entende daquela técnica ou daquela linguagem, e nós vamos poder aprofundar. Essa a nossa intenção aqui, e que a gente pense numa formação de excelência, que a SP Escola de Teatro futuramente seja sim também uma escola de circo, mas pensando numa super escola,
né? A Rosana falar, eu acho que é legal, porque assim, quando ela falou que 5 anos atrás a rubrica Circo surgiu no SESC, eu acho que tem a ver bastante com a pesquisa que foi feita, mas também com uma percepção que eu acho que o SESC tem na prática, que as linguagens têm muita intersecção. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Fala até difícil, né? Depois de um mestre, né? Essa explicação não precisaria, concordo, Ivan, mas é importante pensar. Eu entendo bem quando o Hugo traz para esse cenário essa dimensão arte, esporte, porque isso acontece no dia a dia. O trabalho que nós fazemos de sensibilização para as artes, em especial em circo e dança, muitas vezes a questão do corpo estar ali, nós temos que mostrar e fazer com que as pessoas vivenciem, né, o que significa essa linguagem que tem seus códigos próprios, que embora esteja usando o corpo, e tem a questão do limite, do desafio, que você colocou tão bem, tem seus códigos próprios, estabelecida por uma estética própria, e de uma forma muito interessante. Então, quando isso se constrói dentro de um espetáculo, toma outra dimensão. Então, é isso que nós tentamos, por isso que eu disse na minha fala anterior, que para nós, no SESC, é muito importante, se tornou muito importante, nesses últimos anos, diferenciarmos cada vez mais e mostrarmos esses códigos para o nosso público, porque, em razão, acho que do próprio movimento, né, artístico como um todo, e das mudanças todas, comportamentais e tudo mais, né, que poderíamos explicar aqui longamente, mas as linguagens artísticas, realmente, as produções, elas estão muito híbridas, né? E até nós, muitas vezes, perguntamos para um artista, escuta, o que é, como é que eu apresento isso que você está trazendo? Porque a gente precisa, de alguma maneira, apresentar para o público. E quando nós criamos, né, quando ele fala da rubrica, porque é isso mesmo, se vocês verificarem, cada atividade ela fica dentro de um núcleo, né? Então, isso é dança, isso é circo, é uma maneira de apresentarmos ao público e de darmos alguma pista para ele sobre aquilo que ele verá. Porque também é o nosso papel fazer mediação do artista, de quem promove, de quem coloca à disposição, tem aí, né, uma ação de mediação. Então, quando nós fazemos isso, às vezes a gente não chegamos à conclusão. Então, a gente vai lá e coloca, bom, é uma atividade especial, então, que reúne diversas linguagens. Muitas vezes fazemos isso, mas é importante mostrarmos para esse público quais os códigos que regem cada uma. Então, quando nós estamos falando de circo, quando nós estamos falando de dança, seja lá qual for a classificação que damos a cada uma dessas ações, quando falamos de música, então é ação de mediação. Isso é importante, né? Mas é muito bacana ouvir essa explicação de forma ampliada. Circo, talvez por ele estar à margem, porque quer, porque é itinerante, porque não monta no centro, porque gira a sua lona nos terrenos e vai sendo expulso um pouco para o lado, ou porque também ele não tem uma convivência com a urbanidade da maneira como a gente entende. Quem tem um padrão de vida de classe média sabe o que é você ter relação de prestígio. No teatro é comum, você vai vivendo naquele núcleo social e você vai conhecendo pessoas e estabelece relações. Essas relações ajudam você profissionalmente. O circo, ele chega na cidade e vai embora, então essas relações não se constroem, elas ficam muito distantes, elas não são de convívio. Você não encontra a pessoa na rua, ou no cinema, ou em outro lugar, para ter esse tipo de convívio. Então ele é afastado, e por isso também se marginaliza. E aí, no caso Marcelo, chega na secretaria, pô, como é que eu vou entender se não tem política? Quer dizer, tem uma demanda, houve uma organização da categoria, de menos distinção também entre contemporâneos e tradicionais, que já brigaram muito entre si, de reserva de mercado, de um achar que é dono da linguagem e o outro não, que isso é um embate que não é tão simples assim, mas formular isso também não é simples, não à toa, quer dizer, estamos aí na mais uma edição do festival, tem uma sequência, não é a primeira vez que está se lançando o edital do PROAC, ele já vem sendo vivido e revivido e repensado. Porque ele não vem um edital que está mastigadinho, que você fala, deu certo, ele está sendo experimentado. Então, acho que seria legal um pouquinho, Marcelo, falar disso, porque realmente não é tão fácil fazer a política pública para o circo, porque ela é muito recente, apesar de ser uma das artes mais milenares, né, que a gente tem. Mas depois que o Hugo fala, não tem muito assim que a gente acrescentar. Mas assim, só para registrar que acho que ele tem muita razão. Para mim é curioso,
quando eu assumi a secretaria, exatamente 2 anos atrás, e eu confesso, e inclusive já registrei isso publicamente em outros momentos, a minha grande descoberta, né, em termos de descoberta mesmo da vitalidade da produção de uma linguagem foi em relação ao circo, né? Eu acho que, enfim, esse cenário que o Hugo desenhou, acho que talvez é sempre uma situação paradoxal. Por isso que, inclusive, esses dados que a pesquisa do SESC evidenciam me parecem muito importantes, né? Porque muitas vezes acho que o circo, comparado com essas outras linguagens, como, enfim, o cinema, o teatro, a música, talvez tenha uma visibilidade infinitamente menor do que o espaço real que ele tem e, obviamente, do que da vitalidade, da qualidade que a produção atual, pelo menos em São Paulo, que é aquela que eu, enfim, me arvoro dizer que eu, hoje em dia, tenho um pouco de conhecimento, tem, né? Para a Secretaria, acho que em termos de formulação pública, quer dizer, é sempre um processo e muitos anos a Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo tem essa política de estabelecer essas ações a partir sempre de uma interlocução, enfim, com a área, seja em termos, enfim, dos produtores, dos artistas. Tem sido muito feliz e a gente tem conseguido, aqui em termos paulistas, acho que tem uma interlocução com a área do circo importante. Eu já mencionei a cooperativa, a Bel acho que é uma das figuras chaves nesse sentido, o próprio Hugo, Verônica, que tem uma atuação aí tão grande na esfera municipal e que também repercute, né, em termos de experiência para a formulação da política no nível estadual. Isso tem sido, quer dizer, como eu disse, o Festival de Circo está esse ano atingindo a sua 8ª edição. Os editais do PROAC têm permanentemente, também desde a criação do PROAC em 2006, contemplado o circo, mas em diferentes modalidades, porque sempre o objetivo é também que a gente possa buscar, enfim, editais que respondam a uma demanda real e específica de cada área. E, obviamente, se vocês analisarem, os editais de circo são totalmente diferentes e não poderiam deixar de ser dos editais de teatro, dos editais de música, quer dizer, cada edital realmente é pensado para contemplar essa especificidade e essa demanda. A inserção, né, quer dizer, da linguagem do circo nas fábricas de cultura, que eu mencionei, o Ivan depois retomou, eu acho que também foi muito importante como uma sinalização, acho que uma consequência, talvez indireta, tenha sido essa abertura de mão de obra para os orientadores, mas acho que principalmente como uma sinalização do reconhecimento da importância da linguagem para os jovens aprendizes, né, com uma possibilidade de adentrar nesse universo. E acho que realmente estamos também respondendo com agora essa iniciativa da São Paulo Escola de Teatro a essa demanda da área da formação. A Secretaria já teve em momentos anteriores projetos muito sofisticados que infelizmente acabaram não se viabilizando na área de formação para o circo. Nós agora conseguimos, né, quer dizer, concretizar, ainda que num patamar talvez mais modesto, né, do que aqueles projetos que foram pensados alguns anos atrás, mas o que eu acho fundamental é que a gente possa dar início a essa atividade, né, na área da formação e, obviamente, esperar, como eu disse, eu tenho plena segurança de que, enfim, graças a uma competência de São Paulo, a Escola de Teatro, essas atividades vão ter um grande sucesso e que, em função dessa experiência, a gente possa, inclusive, evoluir para ampliar e consolidar essas atividades na área de formação e, obviamente, pensar aí em ações até maiores. Mas eu acho fundamental, justamente, quer dizer, a gente sinalizar de que essa atividade de formação vem consolidar uma política que já existia uma política de circo, que já existia em termos de difusão, em termos de divulgação, em termos de fomento, mas que agora, né, quer dizer, se completa, né, quer dizer, em termos da capacitação e da formação, que na verdade é um pressuposto, né, de uma política pública que ela possa atuar em todos esses níveis para que ela possa ter, enfim, uma consequência e realmente um impacto importante nessa área. A SP Escola de Teatro, ela renovou o contrato com o governo do Estado de São Paulo no início desse ano.
E na resposta da convocatória nossa, no final do ano passado, de todo o trabalho que a gente vinha realizando, a gente tinha só um pedido da secretaria nesse edital, que era a criação dessa coordenação de circo. E esse é um trabalho antes da pressão da Bel, do Hugo e tudo, mas é um trabalho do Marcelo. Eu sei que ele fez isso, que ele fez questão de trazer isso para a gente. Então, queria deixar isso aqui registrado, porque foi de verdade algo conquistado pelo Marcelo. Antes a gente não pelo secretário de Cultura, Marcelo Araújo, e pelo secretário de Cultura. Sim. Mas é bacana deixar claro que isso era antes algo que a Secretaria de Cultura pedia para a gente. A escola foi formada muito entre artistas, então é legal que a gente sempre retome isso como princípio, que para os cursos de circos também tem muito a ver, que a gente não quer se calcar numa coisa que seja só de um método, mas possa questionar e formular métodos na maneira de um entendimento da própria atividade, entendeu? Então, são experiências que eu acho que vão permitir a gente, por isso que é legal a gente não falar em técnica e falar em modalidade circense. Pode, você está com o microfone? Por favor. Pelo que eu ouço falar e tenho visto, tem uma característica do circo contemporâneo, de um diálogo muito intenso com a dança contemporânea e com o que eu vou chamar aqui de performatividade, assim, e também, consequentemente, com o teatro. E aí eu queria saber um pouco como vocês enxergam essa relação do circo tradicional com o circo contemporâneo e também como que dentro da proposta da escola, com esses cursos, fica essa relação do hibridismo do circo que dialoga com tantas áreas, até por ser uma escola de teatro, mas que também tem, através desses outros cursos regulares, conversa com tantas outras áreas que acaba acrescentando, assim. O pontapé inicial desse curso é dado dentro da área de curso de extensão. Infelizmente, a Lúcia Camargo não está aqui hoje, que está doentinha, mas ela que pôde, com a minha assessoria ali, capitanear esse pensamento que responde exatamente a isso que você está falando. Quer dizer, existe um cruzamento. De certa forma, acho que a Rosana também, quando falou da relação do SESC com as várias linguagens, né? Eu acho que isso, de certa forma, tem que ter contemplado. Eu acho que se o Ivan falar um pouquinho desse conceito dentro da escola, é interessante, porque eu acho que fica abrangente aí. A gente já dialogava com o circo quando a gente cria a coordenação de humor, na origem da escola. Mas, se você for pensar, para mim, por exemplo, o grande momento do teatro contemporâneo ele acontece nos anos 70 com a dança, por exemplo. Eu acho que a dança ela reinventa o teatro, né? Se a gente consegue hoje falar de performatividade, por exemplo, é porque existiu dança, né? Porque a gente conheceu o Pina Bausch, por exemplo. E se a gente mergulhar ainda mais, a gente vai encontrar isso dentro do circo. Eu me lembro que eu tive em Paris há uns 4 anos, 5 talvez, 4, e conheci o Cirque Si. E para mim, o Cirque Si, por exemplo, eles estão muito mais na performance do que no circo. Eu fui para ver circo, vi uma performance. Então eu acho que o que vale hoje são essas contaminações de linguagens. Eu acho que se a gente estiver aberto para poder se contaminar com o que o teatro tem de melhor, a dança tem de melhor, o circo pode, eu acho que a gente vai estar num terreno mais livre para poder criar e pensar. Pelo menos é isso que a gente tem feito aqui na SP. A gente tem tentado trabalhar nesse terreno, primeiro dentro desse hibridismo e na possibilidade dessas contaminações, sempre. E eu acho que você deu uma ideia boa para a gente pensar no outro semestre, porque está formatado, e talvez se voltar a ter um curso específico, que é muito difícil. Eu já dirigi alguns espetáculos de circo, que é a coreografia voltada para o circo. É esse aspecto coreográfico que os números circenses têm,
e que nem sempre são trabalhados com uma decupagem adequada. É preciso ter entendimento do recurso técnico que aquilo tem e a visão que vai se ter como expressão. Então, isso é uma boa sugestão a gente pensar. Algumas pessoas começaram a trabalhar com isso, mas não tem tanta gente que trabalhe. Em geral, é a pessoa que já executa o número, digamos, trapézio. Posso falar da Eric Stoppel, que é do Zani, que tem essa preocupação coreográfica, mas ao mesmo tempo ela também é uma trapezista. Talvez falte esse olhar de fora, que ela já se dedicou a alguns números, e que a gente possa desenvolver uma ideia de curso nesse sentido. Eu acho legal o que você falou. Eu acho interessante também você ter colocado isso, acho que estava totalmente ao encontro do que a gente estava conversando aqui. E a gente já faz algum tempo que eu trabalho com essas ações artísticas, e eu me lembro da primeira vez que nós tivemos um trabalho de intercâmbio, da primeira vez não, eu digo, né, uma das vezes que nós tivemos um trabalho com o Consulado Geral da França em São Paulo, e um dos assistentes deles vinha e falava, não, a gente quer trazer espetáculos do Novo Circo. E eu me lembro muito bem da gente perguntando o que é o Novo Circo, né? Porque os mestres aqui falaram melhor, mas nós víamos naquelas apresentações e naqueles grupos muito desse hibridismo das linguagens, né? Muito dessa experimentação e dessa busca de novos olhares, acho que para o circo. Então, acho que isso nós vemos até hoje. O Cirque teve aqui, acho que há um ano, mais ou menos, né, Carol? 1 ano e meio, né? E nós fizemos a apresentação deles e concordo com você, tem muito de performance em todo o trabalho, né? Do uso da tecnologia já em palco, então algo muito já distante do que a maioria dos grupos trabalha. Então, essa experimentação que eu acho que enriquece e faz com que a gente possa cada vez mais abrir essas portas para essa pesquisa e para esses novos olhares, né? Eu nunca vi um circo brasileiro lá, que eu sei que é de outra secretaria do meio ambiente, do verde, né? E tem essa questão de espaço. Queria saber como vai ser permanente esse espaço no memorial, e se vai ter abertura para eu ver circo um dia no Vila Lobo, Circo Brasileiro. O bacana é isso, porque não tem a ver com secretarias, né? Isso foi um trabalho que a gente fez. A gente queria, a cooperativa disponibilizaria uma lona e a gente teria possibilidade de colocar essa lona em algum lugar, e a gente lembrou do memorial, por acaso, né? A gente tem um acordo com a cooperativa até dezembro. E depois a gente vai renovar esse acordo, claro, esse contrato. E daí a gente vai para o Vila Lobos, né? Vamos tomar conta. Bacana imaginar, por exemplo, que a gente pode percorrer a cidade, né? O circo tem isso. Eu acho que isso que é o mais bacana. Então tá, ela tem uma informação ótima. Temos um detalhe importante. Essa questão de espaço, quer dizer, acho que também foi um dos meus aprendizados na secretaria, enfim, de como é uma questão central, mais do que central, absolutamente fundamental para o circo. E principalmente, quer dizer, acho que aqui em São Paulo existem projetos no âmbito municipal, né, quer dizer, de criação de, enfim, espaços ou lonas permanentes que estivessem disponíveis para o circo. E nós estamos no âmbito da secretaria, inclusive conversando, enfim, cooperativa, também com outras organizações da área do circo. Uma ideia é pensar um selo para cidades, que seria Cidade Amiga do Circo. Que a ideia é que houvesse incentivo para que as cidades pudessem ter permanentemente um espaço reservado para a montagem das lonas, onde tivesse, enfim, energia, água, enfim, que se criasse essa condição de uma maneira um pouco mais permanente, não tivesse uma lona permanente, mas que pelo menos houvesse um espaço permanente disponível para a montagem das lonas pelos circos itinerantes. Até porque, para mim, foi uma coisa que me deixou muito impactado, foi justamente de ouvir muitos relatos a respeito das dificuldades que muitas companhias têm em pequenas cidades do interior, que muitas vezes, dentro de, enfim, administrações, digamos, um pouco mais conservadoras, se veem, na verdade, impedidas
de montagem das lonas, ou, enfim, com espaços que não tem, por exemplo, esse mínimo que é de água e energia elétrica disponível. Então, eu acho que essa é uma das grandes bandeiras, realmente. A gente vai à última aqui, depois a gente faz as considerações finais. Eu queria saber qual a opinião de vocês, se existe espaço para conteúdo teórico sobre o circo, porque existe uma dificuldade muito grande de encontrar material, livros, e o que se encontra está sempre esgotado. Será que é por falta de público ou é por falta de pessoas que façam esses materiais? Tá, Rosana. Começa, depois eu vou um pouquinho adiante. Bem, eu acho que não é por falta de público, não. Nós tivemos essa discussão agora no último festival, onde esse incentivo à pesquisa fica muito claro que ainda é deficitário, né? Então, nós percebemos isso, inclusive eu vou pedir, Carol, você não me traz um catálogo, só para eu mostrar para eles, um do último? Nós fizemos um catálogo esse ano em que nós nos preocupamos de, além de dar informações mais precisas e mais aprofundadas, vamos dizer assim, sobre cada companhia que participou, também apresentarmos alguns textos, obrigada, Cá, alguns textos, vou falar em especial desse daqui, depois, se vocês quiserem, vocês podem até nos escrever, a gente encaminha, onde nós também inserimos alguns textos sobre a linguagem, sobre a questão que foi abordada esse ano dentro da nossa curadoria. Então, eu acho que falta incentivo à pesquisa e falta, sim, acho que mais pessoas dispostas e preparadas para escreverem sobre, porque não é só com o circo que acontece isso. Hoje mesmo no SESC nós estávamos discutindo sobre isso, que seria importante termos mais pessoas escrevendo sobre cinema, mais pessoas escrevendo sobre dança, mais críticos, mais pessoas que pudessem trabalhar nesse campo da mediação, né? Então, eu acredito que com toda essa formação que está sendo pensada aqui, com mais projetos que busquem, eu acho que a questão da dramaturgia, da virtuose, do risco, dos limites, de tudo mais que vem sendo trabalhado nos projetos, nós vamos ganhar muito mais condições de escrever sobre e trabalhar essa mediação. Eu acho que, de certa forma, a gente apontar para isso é fundamental, porque pensar o fazer é tão importante quanto fazer. Então, sem dúvida isso, e eu acho que, à medida que esses cursos avancem aqui dentro da escola, que eles ganhem uma característica não só da eventualidade, que é o caso desse semestre ou do próximo semestre, porque também, ao fazer cursos a cada 6 meses, a gente está também tentando entender como é que eles podem funcionar sem ser apenas o padrão já adotado pelas escolas de circo. Essa não é a nossa proposição. Nossa proposição é construir uma proposta pedagógica própria dentro desse espírito que a escola tem, de uma escola de artistas para artistas, de formar gente que está menos experiente, ou seja, um aprendiz e um cara que tem um conhecimento, e reformulando isso a cada experiência. Então, nesse sentido, abre campo, como abre campo, o Paroni falou ali da biblioteca, como a gente tem que atrair, e óbvio, aqui no Brasil, a prateleira não existe, são poucos livros, entendeu? Sobre circo. Tem muita coisa na França, óbvio, porque houve política pública para isso, lá hoje houve incentivo. Então, espero que a escola também cumpra esse papel de incentivar quem está interessado nisso. Por isso, não à toa, a segunda mesa fala exatamente sobre pesquisar e pensar a história do circo, não só do ponto de vista assim, vamos contar a história que foi, mas dar perspectivas do entendimento teórico dela, né? Porque é fundamental, sem isso acho que não acontece nada. Queria pedir então para a Rosana e para o Ivan fazerem as suas considerações finais. Aí eu também falo, depois eu dou a programação de amanhã para todo mundo ter em mente e a gente poder encerrar. Bom, só agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que fazendo parte aí desse contexto que é tão precioso e tão rico, tão cheio de possibilidades para todos nós que somos do SESC. Falo isso em nome do nosso diretor, Danilo Santos de Miranda, que não pôde estar aqui hoje, mas mandou um super abraço.
foi pego também pelas viroses todas, né? Como eu também, vocês estavam contando. Mas a gente tem isso como algo muito certo e como muito importante, trabalhar com a linguagem do circo de forma a fazer com que chegue ao público, mas de forma que também faça com que quem faz, quem está ali, o artista, se sinta totalmente respaldado pela instituição e por tudo aquilo que nós acreditamos como possível no desenvolvimento dos trabalhos. E já nos colocamos à disposição, Hugo e Ivan, para tudo aquilo que vocês precisarem nesse contexto. Obrigada. Obrigada, senhora. Obrigadíssimo, Rosana. A gente fica honrado com a sua presença aqui. É muito importante ter essa visão. Acho que o SESC é uma instituição muito importante para o Estado de São Paulo, especialmente, né? Todos nós que somos artistas sabemos o trabalho que tem, a excelência que tem e os espaços que foram abertos. A gente fica feliz também de saber que o SESC tem a preocupação específica com a linguagem do circo, com essa arte tão milenária e tão importante. Ivan. Bem, é muito importante, eu acho que esse momento para a SP Escola de Teatro, a gente deve crescer em duas frentes nos próximos tempos. Desde o ano passado, em parceria com o SESC, a gente também namora com a dança. Inclusive, a SP Escola de Teatro está indo para Viena semana que vem. Então já é realidade esse trabalho com a dança, uma parceria que a gente tem com o Ismael Ivo. A gente então começa agora com o circo e o ano que vem a gente começa com o cinema. Eu acho que esses namoros eles são fundamentais. E um pouco também, Verônica, eu acho que é um momento incrível esse. É bacana que a gente não consiga mais encontrar palavras que deem conta do que a gente quer dizer, porque a gente está num lugar onde a gente precisa organizá-lo. Esse lugar ele não existe, né? Eu estava vendo, por exemplo, o circo não tem o Ministério do Trabalho reconhece o circo de que forma? O Ministério da Educação ele tem alguma política para a formação do circense? Não. Então, como quando a gente iniciou a escola de teatro aqui. A gente tem várias categorias que não são reconhecidas. Por exemplo, o dramaturgo. Então, como que se faz, né? Então, você está em terreno onde é bacana que não exista, porque é o nosso momento de fazer, o nosso momento de organizar, o nosso momento de arregaçar as mangas e pensar, então, que escola seria ideal para o circo. Como nós fizemos com o teatro. Sonhar de verdade, vamos sonhar muito e vamos sonhar grande e vamos batalhar para isso. Eu acho que é possível. O que está acontecendo agora é uma sementinha só, a gente ainda vai ter muita dificuldade, mas vamos sonhar grande, que sim, a gente tem espaço, que a gente tem a lona, a escola tem a lona, que a gente tem espaço para montar essa lona, que a gente então cobre do Marcelo, adorei essa história do selo do circo, enfim, e que a gente construa juntos o futuro. Eu acho que é o nosso momento. Obrigado. E é preciso parabenizar vocês, porque São Paulo carece tanto de um espaço de ensino do circo, e é muito bonito, muito bacana a partir dos artistas. Vamos juntos. Obrigado.